Boa tarde, Fabiola. Boa tarde ao Sakamoto. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, mesmo que seja para falar de algo que está meio indigesto, né, governador? Que é justamente a prévia no PSDB. O que está acontecendo? Qual é a última notícia que o senhor tem? Vai sair, não vai sair? Será em 48 horas? Será até domingo? Qual é a última notícia que o senhor tem? Deixa eu deixar claro aqui, Fabiola, Sakamoto e todo mundo que nos acompanha, especialmente a nossa militância do PSDB que nos acompanha, que está ansiosa aí pelo desfecho dessa história. Eu quero que essas prévias sejam concluídas, porque nós vamos ganhar essas prévias, né? Nós íamos ganhar no domingo e esse aplicativo, infelizmente, teve entraves tecnológicos, mas a gente percebe na militância do PSDB o desejo de não permitir que o PSDB tenha dono, não é para virar o partido de uma pessoa, de alguém, de um projeto político individual. E esse é o sentimento do partido, é isso que eu busco representar e é isso que vai vencer nessas prévias. Nós queremos a conclusão desse processo de votação o quanto antes, para que o PSDB possa apresentar uma alternativa nessa eleição, longe dos extremos, longe dos radicalismos aí que estão minando e prejudicando o nosso país. Então, nós queremos esse desfecho, o PSDB tem que apresentar a solução tecnológica para o encerramento da votação, é isso que nós estamos buscando, que se garanta, com a credibilidade, com a legitimidade conferida. O processo teve uma série de problemas, mas o que nós mais queremos nesse momento é a conclusão dele. Nós temos confiança que vamos vencer e queremos a conclusão o mais rápido possível desse processo. Mas eu acredito que ele não respondeu minha pergunta, né, Sakamoto? Eu queria muito que ele respondesse de qual é a última resposta da direção do partido. O partido está buscando, Fabiola, o partido está buscando as soluções, mas o partido não tem uma resposta objetiva, esse é o ponto, né? Ainda restam muitas perguntas, porque o aplicativo da FAURGS vai ser possível de ser colocado em pé para votação? É o ideal que se continue no mesmo aplicativo, né? Ele teve um entrave de acesso, mas não há, até aqui, pelo menos, relatos de problemas na integridade deste aplicativo. Se ele pudesse ser utilizado para a conclusão da votação, melhor. O partido aventa a possibilidade da contratação de uma outra empresa para fazer a conclusão da votação, num outro sistema. Bom, aí nós temos que analisar as condições dessa empresa, vamos ver, e se tiver condições de ser feita a votação através de outro sistema, desde que não se atinja a integridade, que tenha credibilidade esse novo sistema, vamos concluir a votação. É o que nós desejamos, mas o partido ainda não respondeu com objetividade, está analisando as saídas tecnológicas. O que nós queremos é que se resolva, né? E que a gente consiga fechar esse processo para dar o claro recado de que esse partido não tem e não terá dono. Governador, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Apesar do senhor e do governador João Dória terem tomado aquele chimarrão da paz na reta final dos debates das prévias, né, as prévias foram marcadas por muitas disputas, né, por muitos debates, troca de farpas, né, faíscas entre apoiadores, né, discussões acaloradas entre apoiadores que muitas vezes, inclusive, ultrapassaram, digamos, a normalidade. E agora nós temos, com a votação, um bug, né, com o aplicativo no momento em que o PSDB queria mostrar ao Brasil a pujança da sua democracia interna, a gente tem um aplicativo dando pau. Como é que o senhor avalia que vai ser diante de tudo isso, né, e diante, inclusive, das brigas que estão ocorrendo, das discussões que estão ocorrendo por conta do aplicativo, como é que o senhor acha que vai ser o day after, o dia seguinte das prévias? O PSDB vai construir uma unidade, por exemplo, o candidato derrotado vai apoiar o candidato vencedor, ou tem muitas feridas deixadas no meio do caminho? Sakamoto, para ter day after tem que resolver o dia de hoje, né? O dia de hoje é a conclusão do processo de votação. Nós queremos a conclusão do processo de votação o quanto antes. Depois, nós vamos lidar com as situações criadas pelos problemas ao longo deste processo, que não foram poucos. Não foram poucos os problemas, estão aí. Nós temos denúncias de todas as ordens, denúncias de pressões sobre prefeitos, denúncias de pressões sobre vereadores, suspensão de filiação de vereadores no interior de São Paulo, né? Existe essa denúncia por parte de vereadores. A gente tem as irregularidades nas filiações de prefeitos que foram apresentadas ao longo do processo. A gente tem agora o problema do aplicativo para resolver. O processo tem uma série
problemas que vão ensejar a discussão pelo partido sobre como vamos lidar com elas. Mas o mais importante agora é concluir o processo de votação. Nós vamos buscar os meios para que se viabilize essa conclusão. Nós confiamos que vamos vencer essas prévias e aí no dia seguinte vamos discutir, como temos que discutir em tudo na política, na democracia. A gente tem as diferenças que a gente tem divergências, a gente não senta para conversar só com quem concorda com a gente não conversa apenas com as pessoas que são iguais ou semelhantes a nós, a gente senta para conversar com os diferentes e busca construir pontes em função do contexto que se vive para enfrentar os desafios que se tem. No caso que a gente tem para o Brasil no ano que vem, uma eleição extremamente polarizada, 2 populistas que são bons de bico e que mobilizam grandes grupos de pessoas em direções erradas, e o reconhecimento de que nós temos adversários que não são nossos, mas são do Brasil, para enfrentar no ano que vem, eu tenho certeza vão proporcionar no momento seguinte a condição de entendimento. É isso que nós queremos buscar. Estamos focados agora em resolver o problema do momento, que é a votação, e que ela se retome o quanto antes. E essa solução está nas mãos de Bruno Araújo, né? Porque ele tem conversado, ontem teve lá uma reunião, o senhor falou que não fechou um acordo, os outros 2 candidatos falaram que estavam de acordo com as decisões dele, até queria entender melhor essa história. E o senhor já falou aqui umas 2 vezes, ontem entrevistei também aqui o senador José Aníbal, e ele acredita que tenha tido um ataque hacker, deixou aqui algumas suspeitas. Que denúncias são essas que o senhor tem? Tem denúncias contra a campanha de Dória, por exemplo, que possa ter feito alguma manobra aí no aplicativo, governador? Não estou fazendo nenhuma denúncia nesse sentido. Eu estou, e as outras que eu estou apresentando aqui são as denúncias que a própria imprensa já fez cobertura, sobre pressões em filiados, sobre filiações irregulares, entre outras, até a denúncia de compra de votos que uma deputada fez no dia da votação. Não são denúncias ofertadas por mim, estou relatando as denúncias que foram feitas, que naturalmente precisam de averiguação. Agora, o que eu estou trazendo é que a interrupção da votação nesse aplicativo, estava previsto o aplicativo para começar a funcionar a partir das 8 horas. No dia anterior, houve uma mudança e se antecipou a votação para 7 horas. Das 7 horas às 8 horas e 7 minutos, o aplicativo funcionou e cerca de 3.000 pessoas teriam votado no aplicativo. Depois, ele travou. Bom, isso merece uma análise, né? O que causou o travamento do aplicativo não está explicado ainda. E a empresa que foi contratada para fiscalizar, para acompanhar o desempenho do aplicativo, ela deve ter os instrumentos, ela tem que ter, né, o equivalente ao que é uma caixa preta de um avião, para entender o que se passou no avião diante de algum acidente. Dentro do que aconteceu com esse aplicativo, quem fiscaliza, quem acompanha, precisa apresentar com a sua caixa de ferramentas, com as suas condições técnicas e com seus processos aí que devem ter sido observados, onde que tem a detecção do que houve. Houve algum ataque, houve tentativa de acessos em massa por múltiplos endereços que tentaram justamente bloquear o funcionamento desse aplicativo. Bom, depois aí vai virar caso de polícia, se for o caso. Eu não tenho elementos aqui para oferecer uma denúncia, mas é uma hipótese que não pode ser descartada e que o partido precisa buscar esclarecer. O senhor acha que esses votos devem ser cancelados ou podem ser válidos? Porque eles falaram que esses votos vão ser utilizados. Como o senhor falou aqui que a votação foi antecipada e depois... O senhor acha que esses votos devem ser invalidados, não? Não acho. Acho que isso, isso tecnicamente tem que ser abordado. Me parece que devem ser validados, sim. Inclusive, eu tenho a expectativa de ter vencido já nesses votos que estão lá já computados. Eu acho que eles devem ser, sim, validados, desde que, evidentemente, tecnicamente, se esteja resguardada a integridade desse sistema. Bom, isso eu não tenho condições de avaliar, não sou um técnico da área, essa análise técnica deve ser feita pelo partido para garantir a integridade deste modelo de votação. Mas eu tenho, como eu disse, tenho condições aqui pelos nossos levantamentos, pelo sentimento que a gente apura no partido, que não só os votos que estão lá dentro
já nos encaminhariam para uma vitória, como aqueles que viriam a ser dados confirmariam uma vitória nossa nesse último domingo. Então, nós queremos a conclusão do processo de votação pela nossa expectativa de vitória para que se tenha o desfecho dessa história. Governador, a imagem que fica, né? O PSDB é um partido que está com 2 candidatos que estão com uma pontuação nas pesquisas, né? Um ano da eleição, é claro, mas uma pontuação ainda baixa, que precisava demonstrar unidade, que precisava demonstrar força. E esse problema, esse fiasco no momento da votação pelo aplicativo, ela coloca dúvidas, na verdade, na própria capacidade de gestão e de comando do partido. O senhor acha que o que aconteceu pode trazer consequências para a candidatura de quem seja escolhido? A capacidade de gestão do PSDB é atestada por dezenas de governos feitos pelo PSDB, inclusive o meu aqui no Rio Grande do Sul, onde eu peguei um estado quebrado, que não conseguia pagar nem salários em dia dos servidores quando assumi, já não pagava por 3 meses os hospitais quando eu assumi o governo, não pagava os municípios na área da saúde por 6 meses, atrasava o pagamento de fornecedores, inclusive de medicamentos, suspendendo atendimentos e fornecimentos de medicamentos para os cidadãos, e que hoje é um Estado que paga as contas em dia, diminui impostos e faz investimentos que são recordes. Só para dar um exemplo, o volume de investimentos que nós estamos fazendo na área da segurança pública é o equivalente ao dobro da soma dos últimos 13 anos aqui no Rio Grande do Sul. A capacidade de gestão do PSDB é atestada pelo governo do presidente Fernando Henrique, que acabou com a inflação, criou programas de distribuição de rendas, criou os genéricos, implantou o SUS, é apresentada pela capacidade de gestão ao longo dos sucessivos governos de São Paulo, de Mário Covas, Geraldo Alckmin, Serra e mesmo do governador João Dória. Essa capacidade de gestão está, acho que, muito bem evidenciada diante da população. O que nós temos nesse episódio é a ousadia de implementação de uma ferramenta tecnológica que, infelizmente, não atendeu às expectativas. Isso será contornado, é uma contingência que será contornada. O PSDB fechará esse episódio, vai ter o seu candidato e vai falar sobre gestão e sobre o Brasil para os brasileiros no ano que vem. O senhor acha que esse impacto porque as palavras que têm sido usadas, eu até peço desculpa, mas as palavras que têm sido usadas para descrever o processo de votação do aplicativo é fiasco, foi vexame, exatamente porque havia uma expectativa muito grande. O senhor acha, então, que esse processo ele não vai trazer nenhuma consequência para a candidatura de quem for escolhido? Os erros existem para a gente tirar aprendizado deles, e a gente aprende para não mais errar. Foi uma ousadia de um processo de votação virtual que, infelizmente, encontrou obstáculos tecnológicos. Naturalmente, isso vai precisar trazer um aprendizado para o partido, uma discussão interna sobre como conduzir processos como esse, sem dúvida nenhuma. Mas a capacidade de gestão para atender a população, ela é comprovada por uma série de ações em governos. E eu tenho muito orgulho do governo que eu faço aqui no Rio Grande do Sul, como acho que o PSDB tem motivos para ter orgulho de muitos governos que já fez para o Brasil e para os estados e para os municípios, o que atesta a nossa capacidade de entregas para a população. Nós estamos aqui diante de um episódio de interesse interno do partido e que, naturalmente, é utilizado no momento que você vai discutir politicamente o enfrentamento com adversários, vai ser utilizado para fustigar, para tentar reduzir a relevância de um partido que é protagonista no centro democrático e que busca trazer o país para o bom senso, para o equilíbrio. Se você tem uma eleição polarizada, é natural que cada passo que se dê por um dos adversários seja monitorado como para tentar levantar qualquer tipo de ataque, de questionamento sobre a capacidade de um ou de outro nisso ou naquilo. Mas eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que este episódio não é suficiente para tirar o brilho da capacidade de gestão dos governos do PSDB. A gente queria agradecer imensamente sua participação aqui ao vivo, tentando explicar, mas como o senhor falou, ainda não tem solução. Deve ter alguma reunião hoje no final do dia, tem alguma coisa marcada ainda? O Bruno Araújo deu algum indicativo? Eu passei a tarde ontem toda no PSDB, esperando que tivesse a solução. Era o acordado que ontem tivesse essa solução. Infelizmente, não houve. Voltei ao Rio Grande do Sul, acompanho à distância e tenho
representantes que estão acompanhando as discussões sobre as tecnologias que estão sendo apresentadas aí para tentar superar esse quadro. E eu espero que hoje haja uma definição, né? Porque a cada dia que passa, naturalmente, esse processo vai se tornando mais complexo de solucionar, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político. Mas ressalto, eu quero a votação, quero a conclusão, porque nós vamos ganhar essas prévias. O que está em jogo agora é o destino do PSDB. Se é o PSDB que vai ter um candidato com a cara do partido, ou se vai ser o partido que vai virar a cara de um candidato, que vai ser um partido com dono. Nós não queremos o PSDB com um dono, nós queremos o PSDB que seja a cara dos seus filiados, e por isso que esse processo precisa ter a legitimidade, a credibilidade para ser a cara que o PSDB quer que ele tenha.